Opa! No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que nós temos feito aqui na minha empresa com o Cloud Code, como nós temos usado essa ferramenta poderosa que está super em alta, que está todo mundo falando, para crescer a nossa empresa, e nós estamos estimando aí crescer entre 30% até, quem sabe, se Deus quiser, 50% da nossa empresa só com essa ferramenta. Então, se você tem um software, tem um SaaS, também está buscando crescer a sua empresa, crescer o seu produto, enfim, ter mais clientes, ganhar mais eficiência, esse vídeo é para você. Fica aí que você vai gostar muito. E eu te convido a assistir o vídeo por completo, porque o assunto aqui tá muito bom. E claro, se esse vídeo fizer sentido para você, eu te convido também a se inscrever aqui no meu canal, onde eu trago muito conteúdo sobre o mundo de SaaS. Mas vamos lá para o que interessa para o vídeo. Bom, antes de tudo, deixa eu explicar para você, caso você não conheça, o que é o Cloud Code, né? Essa ferramenta aí que eu acho que é difícil as pessoas de tecnologia não conhecer, mas vai que você não conhece, enfim. Cloud Code nada mais é que uma ferramenta de IA baseada em agentes, né? É uma ferramenta agêntica, que ela foi desenvolvida pela Anthropic, então existe o Cloud AI, existe o Cloud Cowork também, existe o Cloud Code, e às vezes as pessoas se confundem. Ela foi projetada justamente para auxiliar no desenvolvimento, na criação de aplicações, de software, enfim. Ela foi primeiro criada diretamente para ser usada no terminal do computador, mas depois saíram novas versões. Hoje a gente tem uma versão dentro do próprio aplicativo do Cloud, para o computador, para o celular, existe muita coisa. Existe dentro do VS Code como uma extensão. Diferente do chatbot normal, que é o Cloud AI, ela não sugere código, né? Ela entra dentro do seu código e ela atua como um assistente ativo, que vai entender todo o contexto do seu projeto e vai interagir com os arquivos e vai criar o código para você. Isso de uma maneira bem enxuta. Bom, eu já estou há alguns meses estudando essa ferramenta, criando alguns projetos, criando algumas aplicações, lendo bastante coisa, vendo bastante vídeo na internet. E eu cheguei à conclusão aqui que, no meu cenário, eu acredito que talvez possa valer para você, o ideal é a gente usar o Cloud Code ou qualquer outra ferramenta agente como ele, tem o Codex também, mas vamos falar do Cloud Code, que é o queridinho do momento. Em duas grandes áreas, vamos dizer assim. A primeira é para ganho de eficiência operacional, para a gente fazer mais com menos. E a segunda, obviamente, é para gerar mais receita para a empresa. E é justamente nesses dois pilares que eu trouxe as nossas experiências, o que eu tenho feito aqui e gostaria de compartilhar com você. Bom, olhando aqui então para o ganho de eficiência, falar de ganhar eficiência é a gente conseguir fazer mais com menos. Então, dentro desse espectro, digamos assim, de ganho de eficiência, eu estou buscando automatizar o máximo possível do trabalho operacional. Tudo aquilo que às vezes é repetitivo, tudo aquilo que a gente passa todo dia fazendo a mesma coisa, esses estão sendo meus maiores alvos no momento. Aqui eu queria fazer um disclaimer rapidinho, porque muitas pessoas falam que têm usado IA no dia a dia da empresa e você vai ver que as pessoas na verdade têm usado um chatbot, né? O Cloud, o ChatGPT ou qualquer outro que exista. Na verdade, essas pessoas não têm ganhado eficiência porque elas jogam talvez uma pergunta, uma demanda para o ChatGPT, para o Cloud, ele responde e talvez essa resposta não é exatamente o que você estava buscando e você tem que fazer um refinamento, passar mais contexto. Isso não necessariamente gera mais produtividade e, consequentemente, também deixa as pessoas, no meu modo de ver, mais burras, porque ela, na verdade, está trocando uma tarefa operacional por outra. Ela não está ganhando, de fato, a eficiência mesmo, que é ganhar, fazer as coisas em menos tempo. Claro, né, gente? Às vezes, você fazer um texto, alguma coisa, alguma cópia, qualquer coisa que seja, você faz pelo ChatGPT, pelo Cloud, realmente, de fato, ele entrega muito mais rápido, mas às vezes você tem que revisar, às vezes você tem que refazer tudo de novo, e às vezes não gera aquela economia de tempo mesmo, aquela economia de recursos. Então, como que eu tenho buscado gerar mais eficiência, ganhar mais eficiência aqui na minha empresa? Primeiramente, é óbvio, a gente está usando para ganhar mais produtividade no time de tecnologia, básico. Eu vejo assim, depois de tanto teste, depois de aprender tanta coisa, eu não sou desenvolvedor, tá? Se você é uma pessoa extremamente técnica, se você é um dev, né, com muito conhecimento, se você tem um Cloud Code à sua disposição, o céu é o limite para você, porque aí realmente é um combo muito poderoso. O Cloud Code, óbvio que ele vai gerar código para você, mas não necessariamente são os melhores códigos, às vezes precisa de uma certa revisão, às vezes precisa de um certo direcionamento. Eu até criei uma skill para poder fazer o meu processo de desenvolvimento, que eu faço baseado no SDD, então se vocês quiserem eu posso, no próximo vídeo, trazer aqui para vocês. Mas quando você tem
esse conhecimento técnico, você consegue revisar, consegue direcionar melhor o Cloud Code e consegue gerar um código muito mais rápido, muito mais limpo, muito mais eficiente. Então isso é batata se você não está usando ainda. Primeiro lugar que você deve implementar dentro do seu time de tecnologia. O segundo ponto, a segunda área que a gente tem usado aqui para ganho de eficiência é para análise de dados. Hoje a gente tem vários tipos de sistemas, várias fontes de dados. A gente tem um CRM, um ERP, que é o nosso no caso. A gente tem o Asas para cobrança. A gente, enfim, usa várias fontes. A gente já tinha conseguido fazer isso via API, a gente tinha construído alguns BIs, mas tudo muito complexo, ficou muito pesado e aí com o Cloud Code a gente tem conseguido puxar esses dados via API, alguns já tem MCP servers, a gente está construindo uma grande base de dados para sintetizar essas informações, para conseguir cruzar tudo de forma mais fácil, em tempo real, trazer melhores análises. Um terceiro ponto, e eu tenho buscado usar também muito para simular cenários e fazer um planejamento mais assertivo. Quando a gente fez o planejamento estratégico ano passado, eu ainda não tinha esse conhecimento de Cloud Code, não tinha usado, eu usei apenas os chatbots. E hoje eu tenho conseguido cruzar esses dados e conseguir simular cenários para frente, fazer as projeções financeiras que eu faço aqui na empresa. Isso tem sido muito positivo. Eu tenho conseguido cruzar essas informações e trazer um planejamento mais realista e mais rápido também, ao ponto que eu demorava muito tempo. Agora um ponto assim que a gente começou a fazer recentemente, como se fosse um segundo cérebro da empresa, onde ou um sistema operacional, tem gente que chama de OS, sistema operacional, enfim. Eu tenho tentado, isso está meio engatinhando ainda, mas a ideia aqui é juntar todos os insumos que a gente tem, tudo de dado, tudo de informação que a gente tem, os nossos planejamentos, as nossas rotinas, o resumo de reunião, enfim, trazer o máximo de contexto possível para dentro de um ambiente, para dentro de uma grande base de dados aqui, tudo em arquivo MD. E a ideia é construir agentes, construir uma plataforma em cima disso, para que isso seja literalmente o segundo cérebro da empresa, onde a gente possa operar tudo por dentro dele. O que eu vou ganhar com isso? Não é só para falar que eu tenho isso mais bonito? Não. Trazer insights mais rápidos, agentes que às vezes durante a noite ou antes mesmo de uma reunião pode trazer todos os insights com um relatório, com alguns resumos na minha mesa aqui, no meu computador, antes de uma reunião importante, antes de uma reunião de gestão. Executar tarefas de forma autônoma, como eu falei lá no início, né? A ideia é automatizar o máximo possível o trabalho operacional. Então, se a gente consegue conectar todas as nossas interfaces, todos os nossos softwares e consegue construir agentes que entendem o nosso modus operandi aqui, a ideia é conseguir automatizar essas tarefas operacionais. E é engraçado falar disso porque, sei lá, 6 meses, um ano atrás, talvez isso parecesse impossível. E hoje já é muito real. A gente, claro, precisa ter um planejamento, né? Não é simplesmente jogar no Cloud Code. E o intuito desse vídeo não é te ensinar a usar o Cloud Code, é te dar o norte do que você pode fazer com ele. Inclusive, como eu disse, se você tem interesse em aprender mais, comenta aqui no vídeo que a gente traz um próximo vídeo falando sobre isso. Bom, e agora eu quero dar um recado para você que é fundador, que é sócio, CEO, diretor de alguma empresa de software, de algum SaaS, e está sentindo que a operação de vocês está travada, não está conseguindo gerar receita como vocês gostariam, talvez os lucros até estejam diminuindo, eu posso te ajudar nessa jornada. Te convido a conhecer a minha mentoria. Tá no link aqui na descrição, sem pressa, no seu tempo, respeitando a sua inteligência. Só clicar no link que você vai ter todas as informações. Espero poder te ajudar nessa jornada. Bom, e voltando para o conteúdo aqui, a segunda grande área que a gente tem usado o Cloud Code é para gerar mais receita. Enquanto no ganho de eficiência a gente está buscando reduzir as despesas para aumentar um pouco a lucratividade, quando a gente fala de geração de receita, a gente está aumentando o faturamento e, obviamente, crescendo o negócio. E aqui a gente tem usado em algumas áreas, algumas tarefas operacionais e alguns projetos. Vou trazer algumas ideias aqui para você. Primeiro, a gente tem usado na prospecção de clientes. Não é novidade, né? Eu já contei aqui num vídeo do canal, que a gente odeia fazer prospecção fria. Apesar de ser uma tarefa importante, né? Quando você está sem cliente, quando você não está gerando a demanda necessária, é uma tarefa, um tipo de prospecção chato, né? Você tem que perder tempo ligando para as pessoas, ouvindo muito não. Eu acho de baixa eficiência também. Então a gente construiu
construiu algumas automações, a gente construiu alguns executáveis que a gente consegue integrar com algumas APIs de WhatsApp e conseguir disparar contatos no WhatsApp, disparar e-mails, enfim, disparar mensagens para pessoas, para CNPJs, ao ponto que a gente teria que fazer isso manual, a gente faz isso de forma automatizada hoje. Claro, já era possível fazer, mas hoje a gente construiu com o próprio Cloud Code. A gente tem aplicações que fazem isso. Como eu disse, não é a mais eficiente possível, mas a gente não está ali, entre aspas, investindo, perdendo nosso tempo com isso. E quando os clientes sinalizam de forma positiva, respondem, a gente assume isso de forma humana. Segundo ponto também, que acaba gerando ou mantendo a receita, focado na retenção no CS, né? A gente conseguir entregar mais features ou relatórios personalizados para os nossos clientes. Quando a gente lida no mercado de RP, eu acho que é uma particularidade comum de todo o RP, cada cliente quer ver as informações de uma determinada maneira. Eu quero deitado, eu quero em pé, eu quero gráfico, eu quero coluna, eu quero tabela, eu quero pizza, gráfico de pizza, enfim, cada cliente quer ver de um jeito. A gente tem conseguido entregar relatórios personalizados de forma rápida para os nossos clientes e assim a gente tem conseguido reter esses clientes que talvez até cancelariam a nossa assinatura pela falta dessas informações dessa maneira mais personalizada. Nós também temos buscado construir alguns módulos acoplados ao nosso software, justamente com o Cloud Code, e módulos que a gente não conseguiria desenvolver internamente devido à nossa grande demanda. Na nossa empresa, a gente tem uma demanda constante muito grande de correções, de novas implementações fiscais, adequações de regra, e com o Cloud Code a gente tem conseguido fazer isso com sistemas executáveis, novos sistemas, enfim, não só desktop, mas também web. E também um outro ponto que eu já até trouxe num vídeo aqui sobre o futuro do software, nós estamos conseguindo potencializar a entrega de alguns serviços que a gente tem aqui dentro com o uso do Cloud Code. A gente faz serviços aqui na empresa de consultoria, de mentoria, de assessoria também para os nossos clientes. Nós temos serviços de implantação, enfim, alguns serviços agregados. Nós temos conseguido potencializar esses serviços. E aí, consequentemente, o que acontece? Quando a gente consegue escalar mais esse serviço, quando a gente consegue fazer mais com menos, a gente consegue vender mais. Então, um ponto que às vezes eu gastaria uma pessoa para conseguir atender 4, 5 clientes, essa mesma pessoa hoje consegue atender 10 clientes, 15 clientes, justamente porque a IA proporciona isso. Então, a gente tem conseguido vender mais, trazer mais receita e crescer a nossa operação, crescer a nossa empresa através de uma simples, entre aspas, ferramenta que é o Cloud Code. E para fechar, para concluir todo esse vídeo, primeira coisa, se você ainda não conhece, se está perdido no meio de tudo isso, e tudo que eu estou falando para você é novo, não se desespere, eu acho que não adianta você ficar maluco agora, pôr os pés no chão, manter a calma e correr atrás para aprender, para tirar esse atraso. É claro que a maioria das pessoas que conhece hoje o Cloud Code é uma bolha, é a galera de tech, é a galera mais early adopter, assim, mas em breve eu acredito que isso vai se potencializar muito mais. E aprenda isso, busque, corra atrás de conteúdos. Eu acho que você não tem necessidade de fazer curso nenhum, tá? Tem muita coisa disponível na internet, no YouTube, no próprio X, antigo Twitter, né? Tem várias coisas, então não tem necessidade de fazer curso, basta você dedicar um tempo da sua semana para isso. E claro, conseguir aplicar na sua empresa, talvez trazer o pessoal de tech que trabalha com você e vocês bolarem um plano para conseguir aplicar isso no seu negócio. E é muito importante frisar que nós estamos vivendo um momento no mundo de software que a barreira de entrada de novos softwares, ela praticamente está nula. Ontem eu estava vendo, lançaram, até esqueci o nome, o modo agente, do orquestrador de agente no próprio cloud, né? A Anthropic que lançou isso. E não deu 3 horas, acho que foi 3 horas mesmo, já lançaram um open source dele. Tá muito rápido, você consegue construir sistemas aí em pouco tempo. E como eu já disse, o que vai diferenciar qualquer aplicação, software, os que dão certo mesmo são os que conseguem estruturar os seus negócios, criar empresas de verdade, ter clientes, porque criar tá muito fácil. O difícil agora é conseguir ter clientes, levar isso para o mercado, conseguir reter esses clientes, trazer satisfação. Esse é o grande diferencial. E a gente precisa aprender, saber a usar a inteligência artificial, a IA, o Cloud Code, o Codex, ou qualquer outra que seja que estiver no mercado, justamente para potencializar isso, fazer mais com menos, gerar mais clientes, trazer mais satisfação e, obviamente, aumentar sua receita e aumentar o seu lucro. Acho que essa é a grande lição desse vídeo
que eu gostaria de deixar para você. E se você chegou até aqui nesse vídeo, está construindo um SaaS ou está começando esse projeto, te convido a assistir esse vídeo, onde eu te mostro o porquê você deveria escolher um nicho para o seu software. Te vejo no próximo vídeo.